pessoal, Marcelo Serrano aqui, esse é mais um episódio do podcast Talviews. Antes de começar, deixo o convite para você, além do podcast, nos acompanhar nas outras plataformas, no Instagram, no YouTube e também nos relatórios no Telegram. Bom, nos últimos anos a gente tem gravado episódios pós-FMI para manter a tradição. A gente vai repercutir os encontros de primavera que acabaram de acontecer. O Itaú há mais de 10 anos organiza eventos em Washington para investidores, clientes, com a participação de policymakers. E a ideia desse episódio é tentar comentar e extrair o sentimento do público presente por lá em relação à economia global, economia brasileira e perspectivas para investimentos. E então participam dessa discussão aqui para trazer esses insights o Ricardo Nuno, que é diretor de trading na tesouraria do Itaú, e o Bernardo Dutra, que é economista aqui na área macro do Itaú, que acompanha com mais profundidade Estados Unidos. Bernardo, Ricardo, tudo bem? Bem-vindos. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Oi, pessoal. Oi, Marcelo. Obrigado pelo convite de novo. Valeu, a gente que agradece. Ricardo, acho que para começar, imagino que toda essa volatilidade em relação às tarifas e ao comércio global tenha sido protagonista em todas as discussões, mas queria perguntar como, em que estágio esse tema foi abordado? De alguma maneira a sensação de incerteza diminuiu ou ainda faltam muitas respostas para uma definição aí mais clara de cenário? Marcelo, acho que incerteza é a palavra que acho que provavelmente é mais falada, mais ouvida por lá, realmente. Acho que o grande evento lá foi tentar entender o que estava acontecendo, qual que é a cabeça do Trump, até para poder tentar extrair próximos passos da evolução aqui da crise, efetivamente, né, que foi colocada, né? As discussões foram muito em cima de qual foi o primeiro racional dele para ter feito do formato que ele fez. Acho que está batendo já bem forte na popularidade dele. E a gente voou para lá com um cenário bem de escalada, temperatura bem alta de mercados bem nervosos, efetivamente. E o primeiro episódio da primeira conferência foi o Bessent lá colocando que bastante panos quentes na situação, com um tom de desescalada importante durante o painel que ele fez, né? Foi pela manhã da terça-feira. E depois, no final do dia, o que já fez uma mudança enorme de mercado, né? O mercado já começou a se tranquilizar relevantemente. Depois o Trump mencionou algo também no sentido de desescalar um pouco. Junto falou que nunca teve intenção de demitir o Powell, que era uma outra questão relevante ali de status quo, né? De segurança jurídica, econômica, dos Estados Unidos. Aliás, esse é um ponto que foi bastante debatido até, né? No fundo, o Trump tem entrado em tantas coisas, né? Institucionalidade, jurídicas, assim, institucionalidade bem relevante, né? Mas isso acabou dando um alívio também, ou seja, o entendimento ali foi, entendi, o Trump acabou sendo sensível ao impacto que estava sendo gerado no mercado. Ele ouviu vários dos apoiadores dele, bem importante. O Jamie Dimon era um que estava lá fazendo uma das conferências, falou logo após o Bessent também. Crítico moderado ali do Trump, porque no fundo tem a parte de desregulação, que depois a gente fala mais um pouquinho, que ele tem bastante expectativa para que aconteça. Mas no fundo, acho que assim, a velocidade, a brutalidade do tamanho das medidas, o vai e vem, ou seja, essa insegurança toda gerada, no fundo acabou gerando críticas e parece que ele foi sensível a isso e efetivamente desescalou. Acho que não teve nenhum tom mais agressivo após esse evento, né? E o mercado vem vem melhorando com essa redução de temperatura, digamos assim, né? Mas olhando para frente, os cenários são muito diversos ainda. Então, qual que é o próximo passo, né? A gente vai ter... Você tem a percepção lá de que você tem os Estados Unidos tentando fazer a construção dos acordos, a percepção de que os acordos, para serem concluídos, é um período super longo. Então, tem os MOUs que
que vão ser um pouco mais rápidos, mas mesmo assim também são longos. A China trabalhando paralelo ali também, tentando capturar ali alguns países. E a percepção de que em algum momento o Trump vai ter que ceder novamente e isentar algum produto que estiver faltando nos Estados Unidos. O que acontece primeiro, qual a sequência disso? Então ainda é bem relevante. E aí, em paralelo a isso, você tem um impacto nas políticas monetárias, não só dos Estados Unidos, mas do restante do mundo, de que se a gente tiver uma não quebra de cadeia produtiva, teoricamente é inflacionário nos Estados Unidos e desinflacionário do resto do mundo. Se tiver uma quebra da cadeia produtiva, assim como aconteceu na época do Covid, pode ser que seja inflacionário para todo mundo. Então, tipo, todos os bancos centrais aqui ainda no wait and see mode para ver o que acontece. Mas o viés, efetivamente, que acho que a desaceleração vai ser tão relevante no mundo e boa parte do mundo desinflacionário que provavelmente a gente vai ter juros para baixo. E foi o que aconteceu, efetivamente. Boa, acho que já a gente pega o gancho para o segundo ponto que eu queria falar, Bernardo, que é justamente política monetária americana. Acho que qualquer cenário começa a se desenhar a partir desse ponto. A gente teve os rumores aí de uma possível demissão do Powell, essa pauta também arrefeceu, mas como é que você viu esse recente estresse aí entre Trump e o presidente do Banco Central americano e como a gente está atualmente, com base também nas discussões que você participou, projetando a condução ali, as perspectivas para os juros nos Estados Unidos? Então, complementando um pouco com o que o Ricardo falou, também fica claro no evento do FMI que não foi a incerteza elevada indo para o evento, porque teve essa fala positiva do Bessent, mas a gente entrou no evento com o Trump atacando o Powell, né? Um pouco antes ali, a gente entrou com esse tom um pouco mais negativo, né? Então a gente ficou com um tom mais negativo geral, né? Porque no externo era um ambiente de incerteza. Antes do Bessent dar uma indicação mais clara e positiva, era um ambiente de muita incerteza, com escalada com a China, um diálogo ruim ainda entre Estados Unidos e China, que acho que continua um pouco, né? Então, o externo com incerteza. O doméstico, com esse tom negativo de ataque às instituições, problema de negociação do Trump com o Congresso, etc., também um tom negativo. E no geopolítico global, sem resolução de guerras, um pouco menos foco do mercado nisso, mas ainda também um tom negativo. Então, acho que o que a gente sentiu ali no início do evento era um tom mais negativo com o cenário global e, de certa forma, bear com o US, né? E os Estados Unidos no geral e ativos dos Estados Unidos, né? E aí, o que importa mais para o mercado no curto prazo é a tarifa, então a gente teve uma sequência um pouco mais positiva com esse tom do Bessent e do Trump, né? Ainda nesse ponto, assim, um único contraponto é que, de fato, teve essa direção um pouco mais positiva, mas a gente ainda vê no cenário, muito do que o Ricardo falou, do que o para frente é incerto, uma política muito errática, sem racional, então ainda pode gerar estresse. A gente viu outros membros do governo lá, como o Stephen Miller, ainda ser um pouco agressivos, né? Então, acho que o que importa mais no curto prazo vai ser o tom do Bessent e do Trump, mas ainda não é clara a ser racional da política econômica, inclusive de comércio, tá? Para o Fed, houve uma sensação ruim, mas que também o Trump não vai ter tanto incentivo de tirar o pau, deve manter ele por enquanto. Talvez no final do ano indique um shadow chair, né? Tente indicar o sucessor ali que vai só falar sem ter o cargo. Mas, assim, uma sensação mais negativa pelo ambiente institucional dos Estados Unidos, tá? Eu acho que para frente, assim, acho que é esse ambiente de incerteza. O Fed, nesse ambiente de incerteza, tem muita discussão de política monetária no evento. Nesse ambiente de incerteza, tende a ter cautela. A gente concorda com essa visão. Em relação à política monetária, as visões foram muito amplas, assim, muito divergentes. Alguns achando que uma recessão maior tem que fazer o Fed cortar mais juros, outros achando que, dado também o choque inflacionário, ele tem que ter cautela. A gente concorda mais com o view de cautela, mas eu acho que também teve incerteza em tudo, assim, né? Nessa discussão do tom, do cenário global, o cenário para o Fed à frente, enfim, essa volatilidade aí acho que contribui para esse ambiente de incerteza geral, tá? Agora, acho que a atuada de largada, no fundo, é uma expectativa de
corte de juros, né? Acho que a precificação do mercado ali foi para um pouco mais de 3 cortes nos Estados Unidos nesse ano. Boa. Tentando falar um pouco de outras geografias, Ricardo, em outras participações pós-FMI, ficava muito a sensação que México era um país que investidores olhavam com bons olhos comparativamente a outros emergentes. No cenário atual, a gente talvez não olhe com tanto ânimo, dada a alta correlação ali com a economia americana, até alguns projetam recessão por lá. Quem que é a bola da vez? Qual o país que, de repente, se coloca como um vencedor aí de toda essa volatilidade, dessa situação global que a gente tem? Acho que o país de destaque, assim, unânime lá foi a Argentina, efetivamente, né? Acho que a Milei fez um ajuste super relevante e acho que os investidores estão ávidos ali por boas oportunidades, então acho que foi efetivamente super positivo. México, ele começou super negativo por conta, foi o primeiro país ali junto com o Canadá, né, e depois China, com relação às tarifas, né, ou seja, os países mais próximos dos Estados Unidos foram os primeiros a sofrer. Acho que fez parte da estratégia dele para poder mostrar para o restante dos países que, ó, com os meus parceiros aqui laterais eu tô sendo duro assim, imagina com o restante, né? Mas como eles largaram muito na frente com a piora, a Sheinbaum parece que conseguiu ter uma boa relação, uma boa conversa com o Trump. Então, acho que ela minimizou bastante os danos ali para o México e, no fundo, até também acabou melhorando. É o país, efetivamente, ali bem afetado, né, junto ali com os Estados Unidos, né? Se tiver uma recessão nos Estados Unidos, obviamente que ele sofre mais. Então, não é o país ali de destaque de investimento, mas, no fundo, ele tirou um pouco da pressão ruim que existiu por conta do Trump de largada, né? E o Brasil acabou sendo beneficiado também. Não, nada em larga escala, mas a percepção geral de que o Brasil fica bem posicionado nessa situação, né? No fundo, o Brasil, o que a China importa dos Estados Unidos, né? Soja é o principal deles, item deles, o Brasil tem e já começou a exportar para a China. Então, de uma certa forma, tem um potencial de benefício visto pelos investidores para o Brasil. Fora que já volta a existir uma conversa de, pô, será que vai acabar acontecendo uma zona franca ali com a Europa, algum tratado melhor, uma situação melhor ali para o Brasil? No fundo, pode sobrar coisas positivas, já estão tendo coisas positivas, pode sobrar coisas mais positivas. E ao mesmo tempo a gente está num momento ainda em relação ao mundo de alta de juros, fim de ciclo provavelmente. Eu acho que essa crise dá oportunidade, provavelmente trará uma oportunidade até da gente terminar com taxa de juros menos altas do que a gente estava imaginando anteriormente. Então também traz um pouco de apetite aqui de aproveitar esse momento de fim de ciclo de alta de juros, né? Acho que depois tem uma discussão aqui de Brasil especificamente, se o Brasil deveria aqui, né, o Banco Central deveria pegar a oportunidade, né, para tentar ancorar melhor as expectativas de inflação, que do fundo acho que é o grande problema que a gente ainda tem de desancoragem, mas na margem, de qualquer forma, a gente precisará ter juros menores, né, nem que seja para que a gente use o momento para reancorar o Brasil. Mas de uma certa forma, ele é positivo para emergentes de forma geral, desde que não seja tão ruim assim para commodities, né? Então, ou seja, tem dúvidas também, ou seja, incertezas também, porque tem esse lado das commodities que podem acabar afetando relevantemente, mas nessa desescalada do que a gente viveu dessa última semana, durante o tempo lá em Washington, foi positivo. Boa. Bernardo, falando um pouco de projeções Estados Unidos, se a gente pegar o panorama econômico mundial publicado pelo próprio FMI, ele coloca que esse choque de incertezas que a gente tanto falou aqui levará a um crescimento global mais lento, principalmente nos Estados Unidos, e ainda com viés de baixa, né? O que isso reflete? O que a gente pode esperar em relação à atividade econômica americana e também em relação ao dólar frente aí outras moedas e também frente ao real? A gente concorda que esse é um ambiente de crescimento mais fraco em US e no mundo, que leva a esse provável ambiente de juros mais baixo como consequência, tá?
e a gente vê o crescimento dos Estados Unidos na nossa última divulgação do cenário, a gente projeta o crescimento de 1%, 1,2% esse ano, 1% ano que vem, é um ritmo que se aproxima até de 0% no trimestre, ao longo dos próximos trimestres ali, né? Então, com carrego fica mais próximo de 1, mas é um crescimento de fato mais fraco ali, tá? Então, enfim, acho que isso acaba pesando um pouco no Fed tendo que cortar 2 vezes no ano, que é a nossa expectativa, apesar do choque de inflação não deixar tão fácil esse corte de juros ter sequência para frente, tá? Para o dólar, eu acho que a gente viu bastante discussão sobre o dólar como reserva de valor. Então, esse pessimismo que eu comentei com o US no geral, assim, a gente viu esse questionamento do dólar como reserva de valor e a discussão de quais são as próximas oportunidades, quais são as alternativas. Não que o dólar vai deixar de ser reserva de valor de uma hora para outra, mas é mais uma questão de ter discussão de alternativa do que simplesmente falar que não tem alternativa, que é o que a gente via em episódios passados, tá? E a gente viu a discussão de alternativas como a Europa, por exemplo, o euro visto como uma alternativa, o ien e o franco suíço sempre aparecendo também como alternativas nesse ambiente, tá? Mais uma discussão de rebalanceamento e diversificação dos portfólios do que a mudança estrutural de uma nova moeda como sendo a nova reserva de valor, tá? Mas a gente viu um consenso de dólar fraco. Acho que isso foi uma concordância bem clara do evento, tá? A direção tende a continuar como um dólar fraco, tá? Para emergentes, como o Ricardo comentou, acho que a gente tem que tentar entender se não tem uma aversão ao risco, uma possível recessão global, etc., que não favorece tanto o emergente, mas eu concordo que o view foi positivo, tá? E inclusive Latam, e foi comentado do BRL em algumas oportunidades, como uma possível moeda que se beneficia de tudo isso, tá? O que eu mais destacaria é o consenso para o dólar fraco e alguns comentários positivos para alternativas como o euro e até o BRL, tá? Legal. E, Ricardo, tirando toda essa confusão com as tarifas e os temas que a gente já colocou aqui, teve alguma outra pauta que ganhou destaque durante as discussões lá em Washington? Alguma coisa que pode ser trigger para mercado, além da questão aí envolvendo Estados Unidos e China? Acho que ainda nos Estados Unidos, tá? Acho que acho que até por ter perdido popularidade aí com essa discussão de tarifas, né? Essa confusão aí pelo mundo afora. Acho que o governo, o Trump, né, e o governo hoje gostariam de começar a mudar um pouco e passar para as próximas etapas de estratégia. Então, acho que começou um pouco da discussão das próximas etapas, né? Então, ou seja, a primeira foi tarifas, que não está concluída, mas em andamento aqui. A segunda são os cortes de impostos, que aí seria positivo, pelo menos positivo ali, pelo menos para a US, né? A gente tem dúvidas sobre a curva de juros longa, você acaba desancorando um pouco mais ou não, que é um dos trades que tem acontecido, mas positivo. O terceiro tem a desregulamentação, que pode também ter preços bem relevantes e impactos bem relevantes no mercado. O Treasury seria um potencialmente beneficiado, diria assim, dessa discussão. E aí depois, em paralelo a isso, tem a discussão da guerra, né, da Ucrânia e Rússia, que isso deu para entender um pouco mais, ficou um pouco mais claro aqui os objetivos do Trump em relação à guerra, por que ele apoia no Putin ali. No fundo, o que ficou claro é que ele tem como objetivo trazer a Rússia para próximo para distanciar da China, no fundo. Então, ou seja, o objetivo principal dele, no fundo, é enfraquecer ali a China. A Rússia tem vendido bastante petróleo ali para a China, preços abaixo de mercado. E para que o Trump que ajude o Trump a atingir esse objetivo, ele tem feito uma estratégia de pressionar o preço do petróleo para baixo, né, através ali dos aliados ali do Oriente Médio, mantendo a produção mesmo com preços em quedas, aumentando a produção, e está funcionando. Acho que e tem conseguido. Ao mesmo tempo é bom para ele, pelo menos ele consegue ganhar uma retórica interna, né, dado que a expectativa do aumento das tarifas seja de inflacionário e relevantemente inflacionário. Pelo menos ele vai ter uma retórica positiva ali, pelo menos a gasolina está com o preço para baixo. Principalmente ali que a gente vai ter o verão americano chegando, né? Agora, chegar a um acordo ali para fim da guerra efetivamente é desafiador,
Então, assim, o objetivo dele está claro de que ele quer conquistar e trazer a Rússia mais para próximo, mas fazer isso daí de fato é difícil, né? É difícil porque o Putin quer efetivamente uma reparação histórica com relação à Ucrânia. Acho que nunca, por ele, acho que percepção ali de que de que não deveria ter acontecido uma separação, né? Ele quer mudanças de lei, quer dizer, em relação a eleições na Ucrânia quando isso acontecer, quer o Zelensky fora. Então, ele quer mais coisas além do que só os territórios já conquistados. Então, é desafiador chegar lá, mas no fundo, o Trump vai tentar, está tentando e tem a pressão ali com o lado financeiro aí, com o preço do petróleo para baixo, que tem sido importante e diminui a margem de manobra russa. Aí. Boa. Bernardo, falando rapidamente sobre o Brasil, com base nas discussões, nas apresentações que autoridades fizeram por lá, como é que a gente consegue projetar política monetária, Selic aqui, e também repassar o que a gente tem de outras projeções aqui do cenário macro Brasil? Acho que teve uma percepção que a comunicação do BC do Brasil lá nos eventos foi um pouco errática, mas mais na linha de cautela e flexibilidade, né? Falei várias vezes essa palavra, mas porque ela foi muito citada lá, principalmente nos painéis de Banco Central, cautela e flexibilidade. O BC está num ciclo de alta de juros, acho que ele manteve o guidance de uma redução no ritmo de altas à frente, até deixou aberta a possibilidade de um hike menor de 25 bips, que é menos do que a gente tem no cenário, de 50 bips e uma terminal de 15 e 25, e mantendo para frente um guidance aberto nas reuniões seguintes à reunião de maio, um guidance aberto que vai depender dessas incertezas no cenário, o cenário externo, moeda e preço de commodities, né? Então fica aberto nesse sentido. Mas acho que o tom geral dos B6 foi de cautela e flexibilidade, e acho que o BC do Brasil não foi diferente nesse sentido, tá? Perfeito. Só adicionando aí um ponto nisso, acho que pelo contexto, né, que a gente já colocou aqui, de fato, o mundo todo taxas para baixo, né, provavelmente, desinflacionário no resto do mundo com certeza, desde que não tenha quebra das cadeias e tal. O problema atual do Brasil é a desancoragem de expectativas de inflação. Então, no fundo, uma das apresentações que teve de um dos diretores, o Piketty lá, foi bem focado nisso, mostrando como aconteceu a desancoragem, desde quando aconteceu, em praticamente todos os vértices. Então, tipo, isso traz uma oportunidade agora de, pelo menos, ser menos caro para o Brasil fazer uma reancoragem, né? Então, a discussão o Brasil vai focar nessa, de fato, na meta de 3% e reancorar os prazos à frente, ou para antes, efetivamente, de subir juros e segue um pouco mais próximo o restante dos países, né? Essa discussão que aconteceu. E ficou um pouco não claro, efetivamente, que lado que o Brasil ia escolher, né? Então, em alguma das comunicações pareceu que poderia ser menos do que 50, que era o claramente comunicado no comunicado da última decisão do Copom. Mas ficou um pouco na dúvida se eles queriam comunicar que poderia ser menos do que os 50 ou não. Eu até acho que ficou ali mais para o lado do 50 mesmo. Acho que dúvida nas seguintes, mas é claro que eles querem ter flexibilidade, né? Que é como o Bernardo colocou. Isso sim. Boa. E já aproveitando, Ricardo, para concluir também a discussão de hoje, queria perguntar como todo esse cenário que a gente discutiu aqui no episódio reflete no que eu sempre te pergunto aqui das trade ideas, né? Como é que as discussões ajudam a gente entender ou pensar em alocação, estratégias que parecem fazer mais sentido agora, tanto mais para o curto quanto olhando horizontes mais longos. Eu diria que esse foi um FMI de bastante consenso, né? O Bernardo colocou isso daqui em relação ao dólar fraco, né? Acho que essa discussão de dólar como reserva, né? Acho que a gente até abre a discussão de dólar nas nossas discussões internas aqui, naturalmente vai acontecendo. Moeda de transacional e moeda de reserva, né? Então acho que, deixa o dólar deixar de ser reserva transacional, acho muito difícil.
Mas imaginar que os bancos centrais pelo mundo afora reduzem sua exposição ao dólar é bem razoável. Ainda mais nesse ambiente super desafiador aqui. A gente teve o princípio no Covid ali, quando a gente teve inflação muito alta, 2022, o princípio da guerra da Ucrânia, a gente já teve o ouro apreciando relevantemente, né? Isso, de uma certa forma, já é um pouco de trocar o dólar ali pelo ouro, uma reserva de valor ali real, né? E esse movimento só continua. Então, um trade ID que tem acontecido já há algum tempo e continua como consenso é o long euro. Euro é proteção para pessoas, indivíduos. Na China, acho que tem poucas alternativas de investimento. O ouro tem sido bem mencionado como as pessoas físicas comprando, tem os bancos centrais meio que se readequando. Então, com certeza é um ativo que deve permanecer aqui valorizando, né? Bitcoin entra nessa lógica também ou já é muita loucura? Bitcoin mistura um pouco com risco, apetite a riscos, efetivamente, mas diria que tem chance de ser beneficiado, sim. Foi beneficiado pelo Trump, né, em relação à regulação, né? Depois perdeu um pouco de espaço com risco, mas acho que tem chance de ser uma moeda que acaba uma moeda, né? É uma criptomoeda, um ativo ali que pode ser beneficiado, né? Depois você tem as moedas de valor ali, que é o euro, o franco suíço, o ien, que se beneficiam e devem continuar se beneficiando efetivamente. Acho que é um trend que a gente vai permanecer por algum tempo acontecendo, alguns sustos ali no meio do caminho, mas deve acontecer. Acho que dificilmente dá para parar, né? E a gente tem pouco das curvas de juros, né? Estados Unidos, como a gente tem dúvidas sobre o déficit fiscal americano, então a gente imaginando que o Fed vai agir numa recessão, juros curtos para baixo, né? Eles caíram já efetivamente, né? A gente já tem, como eu mencionei, mais de 3 cortes precificados esse ano, que é bastante, né? Acho que não tem ninguém que precifica, que espere mais do que 3 cortes esse ano, né? De guidance oficial de outros bancos, né? Não, em tem, geral, né? são 3. E ao mesmo tempo você tem uma expectativa de que o déficit pode, pode piorar, porque a gente tem segunda etapa do plano do Trump, que são corte de impostos pressionando as emissões longas, né? Então 30 anos, de repente não cai, até sobe. Então o trade de inclinação de curva já tá há algum tempo aí no ar, desde a eleição do Trump, e acho que continua. Acho que tem muita gente que gosta muito mais disso até do que simplesmente o aplicado, né? Porque o aplicado você tem o risco da inflação que pode acabar batendo mais forte e o Fed acabar ficando nesse cautela, acabar não cortando ali os juros, mas o longo prazo efetivamente desancorar tem uma chance relevante, né? E aí depois você tem o impacto disso para o restante do mundo. Então, a curva brasileira, mesmo do ano passado, fechou bastante, já um pouquinho nessa conversa do Banco Central de que talvez não precise subir tanto, que talvez o pace possa ser, a próxima alta possa ser um pouco menor, talvez não precise da seguinte, mas tira bastante pressão por necessidade de mais cortes e abre espaço para a chance de corte nos outros países, efetivamente. E aconteceu isso e pelos níveis de juros pode acontecer muito mais. Eu adicionaria que o próprio survey do JP Morgan, que mostra o view dos investidores do evento e tenta achar um consenso nesses trade ideas ou direção de mercado, na sua pergunta do Bitcoin era zero consenso, na pergunta para onde vai o Bitcoin era totalmente dividido para todos os lados, cair, ficar igual ou subir. Então acho que é bem complicado nesse cenário, mistura a versão ao risco com poder ser alguma coisa de moeda, etc. Acho que não é claro. Bastante consenso no dólar fraco. Acho que um view um pouco mais bear para equities e US também. E essas oportunidades de EM. A gente viu o EM Asset Class no geral também ser visto com um pouco mais olhos até em relação a DMs. Tá? Nesse lado de equities, acho que essa realocação aqui de saída dos Estados Unidos para investimento em outros países do mundo, principalmente Europa, deve continuar, até porque você tem todo o plano de gasto ali da Europa, né? Alemanha
já divulgado que vai trazer crescimento ali para a região em relação aos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma. Mas... E emergentes, os asiáticos acabam chamando mais atenção que Latam. O Latam desperta atenção, assim. Que quando olha o índice, parece que tem um peso muito maior dos países asiáticos, né? Mas eu acho que assim, não foi alguma coisa muito falada não, para falar a verdade. Eu acho que porque de uma certa forma você tem um pouco do medo de qual vai ser o impacto via China que vai acontecer na região também, né? São países que estão sendo bem disputados ali por China e Estados Unidos ali, mas eles estão uma outra toada ali de crescimento, né, de inflação, então tiveram menos benefícios também para trás, então acho que o momento ali é um pouco diferente, né? Boa, acho que a gente conseguiu cumprir bastante aí a pauta. Antes de concluir, eu também queria reforçar que o pessoal da Inteligência Financeira fez uma série de episódios comentando os 100 primeiros dias do governo Trump, com participação de alguns gestores. Convido vocês a buscarem esses conteúdos aí para assistirem, complementam bem as discussões que a gente tem feito aqui. E antes de concluir, então, agradeço novamente as participações do Ricardo e do Bernardo aqui com a gente. Valeu! Obrigado, pessoal. Valeu, obrigado, até a próxima.